Glória a Deus, vamos para a palavra de Deus, meus irmãos. Quantos estão alegres nesta noite? Digam aleluia. Quantos estão felizes? Digam amém. Aleluia. Repita para o vizinho, fale para o irmão que está do seu lado aí, diga: Deus vai falar com você hoje. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar uma palavra com você, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo de número 13. Êxodo, capítulo 14, versículo de número 13. Está escrito assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: Por que clama a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Peça para que o Senhor fale com você nessa noite, te dê revelação na palavra, em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos aqui como os teus filhos diante do Senhor. Ore comigo, peça para que o Senhor fale com você. Ó Deus, fala conosco nesta noite através da tua palavra. Dá-nos, Senhor, um espírito adequado, um coração aberto, os olhos abertos para vermos, para enxergarmos, para vermos as realidades espirituais da tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui de corações abertos, ó Pai, para receber da tua palavra. Diga: eu estou aqui com meu coração aberto para receber a palavra de Deus. Irmãos, nesse texto, que nós acabamos de ler, para que você possa entender aqui o contexto, desse texto, nós precisamos voltar um pouquinho antes na história. O contexto aqui é o seguinte: é que os filhos de Israel, o povo de Deus, eles passaram 430 anos como escravo lá na terra do Egito. Quantos anos, meus irmãos? 430 anos, durante séculos. Eles foram ali humilhados, eles foram explorados, eles foram maltratados por Faraó. Mas então Deus decide levantar um homem lá no Egito. Quem que foi esse homem? Moisés. E Deus levanta Moisés para libertar um povo que é um tipo de Cristo, Cristo veio para nos libertar, para desfazer as obras do diabo. E Deus faz isso com mão forte, enviando ali as 10 pragas no Egito, que ele quebra ali o poder total do Egito, de Faraó, e o povo de Deus ali sai vitorioso. E depois, irmãos, de tanto sofrimento, depois deles passarem quantos anos como escravos? 430 anos. O grande dia chegou, a liberdade. Agora eles estavam prontos para sair, para ir embora. E eu quero que você imagine comigo, preste atenção. Imagine comigo a alegria de um povo que não tinha a liberdade de ir para onde quisesse. Eles trabalhavam por comidas. Já imaginou isso? E agora eles estão livres. Agora eles estão livres para ir para a terra que Deus prometeu a Abraão. Quando Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. A terra que mana leite e mel. Agora eles estão prontos. Então eu quero que você imagine comigo agora as famílias caminhando de mão dadas rumo à terra prometida. Imagine as crianças sorrindo, as crianças que tanto ouviam as histórias do pai a respeito de uma terra que Deus havia prometido, correndo ali ao lado dos pais,
todo o povo celebrando, cantando, adorando, porque Faraó deixou o povo ir, mas de repente algo acontece. Deus endurece o coração de Faraó e ele se arrepende de ter deixado o povo ir. Ele diz, olha, lá no versículo 5, e chegando ao rei, o rei do Egito, foi anunciado a Faraó que o povo fugia. Na verdade, ele deixou o povo ir. Verso 5, e diz assim, né? E o coração de Faraó e dos seus servos se virou contra o povo e disseram, por que fizemos isso? Deixando Israel ir. Então, de repente, o povo de Israel está lá acampado em frente ao Mar Vermelho, e de repente alguém avista uma poeira. É só ilustração, imaginação minha, né? O que é aquela poeira? Quando eles olham, o exército de Faraó vem até eles. Está vindo com seus cavalos, 600 cavalos, 600 carros, né, de guerra, vindo, pronto para destruir ali o povo de Israel. O inimigo estava ali diante deles. E quando o povo olha, imagine a surpresa, irmãos. Imagine a dificuldade. Eles olham e vê os cavalos. E ele diz, e agora vamos correr. Quando eles viram para frente, o que é que tem na frente? Digo, o Mar Vermelho. Tem o mar. Então, o povo de Israel aqui, eles estavam cercados. Preste atenção. Vai fazer todo sentido para você. Então, na frente deles, havia o Mar Vermelho. Detalhe, não tinha barco. Provavelmente eles não sabiam nadar, nem tinham tempo para isso. Não tinha ponte. Eles estavam cercados. Eles olharam para trás, haviam lá o exército de Faraó. Eles olharam para o lado direito, estava lá uma cordilheira grande, né, uma montanha rochosa, lá em Pi-Hahirote, diz a Bíblia lá em Êxodo 14, verso 2, uma região montanhosa. Então não tinha como subir. Do outro lado, do lado esquerdo, havia o deserto de Etã e Migdol, onde havia uma sentinela, né, uma torre de vigia egípcia. Então, eles olhavam para frente, o Mar Vermelho. Eles olhavam para trás, o exército de Faraó. Olhava para o lado direito, uma montanha rochosa. Olhava para o lado esquerdo, tinha lá uma torre de vigia egípcia, um deserto rochoso. Não podia, se fosse, eles eram presos também. Então, eles estavam encurralados. E eu penso, meus irmãos, que muitas vezes nós vivemos momentos assim na nossa vida. Sabe, olhamos para frente e vemos ali, somos cercados, né, diante ali, de repente, do Mar Vermelho. De repente ali é uma doença que você tem, de repente é um desemprego prolongado, de repente é uma crise familiar, de repente é uma transição inesperada. Você olha para frente e você não vê como você vai se sair disso. Mas você olha para trás e você olha muitas vezes um pecado que você cometeu e você está ali carregando aquela culpa, você está carregando aquele pesadelo, aquele assombro, os medos antigos, traumas do passado. Mas você olha para a esquerda, e o que é para a esquerda e a direita, para os lados? Muitas vezes, meus irmãos, estamos cercados de dívidas, de dificuldades financeiras, de dificuldades de coisas que nos apertam. Então, talvez essa seja a sua condição aqui. Você está com alguma dificuldade, sem saída. Mas é interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos para frente e não vemos saída, olhamos para trás e não vemos saída, olhamos para um lado e não vemos saída, olhamos para o outro e não vemos saída, só nos resta olhar para um lugar. Sabe qual é esse lugar? É olhar para cima. E os filhos de Israel, diz a Bíblia, que alguns deles começaram a clamar ao Senhor. E foi de lá que veio o socorro dele. Porque a Bíblia diz, e onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus te trouxe aqui para dizer, talvez você esteja sendo cercado, mas olha para cima. Começa a olhar para cima e dizer, eu sei que o meu Redentor vive e em breve Ele vai me livrar dessa circunstância. Essa é que é a grande verdade. E diz a Bíblia, meus irmãos, que diante disso, uns começaram a clamar e outros começaram a murmurar. Por que que você nos tirou do Egito, Moisés? Lá pelo menos tinha sepulcro. Aqui não tem, a gente vai morrer nesse deserto. E diz a Bíblia que Moisés fala pelo menos duas coisas aqui que eu quero falar para vocês. A primeira delas está lá em Êxodo. Você pode deixar o texto, por favor, aí, os irmãos da projeção, no versículo 13. Êxodo 14, verso 13. E Moisés fala,
para o povo de Israel. Ele diz assim: Moisés, porém, disse, né, respondeu ao povo. O que Moisés disse? Não temais. Você pode falar isso para o seu vizinho aí, diga: não temas. Não temas. Amém, meus irmãos? Irmãos, o medo, olha para cá, é uma das maiores ou a maior arma que o inimigo usa para paralisar você. Na verdade, a nossa vida, ou a vida de uma pessoa do mundo, onde um crente pode ter a vida de uma pessoa do mundo também, pode viver, não precisava, mas vive. Na verdade, é uma vida de medo. Vou dar um exemplo. Quando um bebê nasce, ele já nasce com medo, irmão. Ele está lá quentinho, dentro do útero, protegido. E quando ele nasce, ele já é exposto ali ao frio, ao escuro, né? Ou melhor, ele já é exposto ali ao mundo aqui externo. E a primeira coisa que quando ele sai da barriga, o que é que ele faz? Ele já começa a chorar. E automaticamente a pessoa que está lá, né, já limpa ele, já dá para a mãe, sabe, pegar e já começa a dar leite ali, ou tentar, né, sair o leite. Tem mãe que já automaticamente, já sai o leite para dar pro bebê, né. Então, os bebês já sentem medo. Aí, na infância, a gente vê isso também. Crianças com medo. Medo de quê, meus irmãos? Vamos fazer um exercício aqui para a gente participar. Medo do escuro. Crianças com medo de dormir sozinhos. É ou não é? Medo de barulho à noite. Medo do monstro no armário. Medo de sombras que se movem. Né? Medo, muitas vezes, de perder os pais. Sei lá, de repente... Às vezes eu vou para o mercado com meu filho e ele sai correndo. De repente eu me escondo. Aí ele fica assim, ó, procurando. Medo de perder os pais. Medo na primeira vez que vai para a escola. Você percebe que é uma vida de medo. E aí eles vão aprendendo. Só que na medida que ele vai aprendendo e vai vendo que aquelas coisas são irreais, que ele cresce, aí vai surgindo outros medos na adolescência. Quais são os medos, meus irmãos? Sei lá, vou dar um exemplo. É o medo de não passar numa prova. Você quer ter algum adolescente aqui que estuda ainda? É o medo muitas vezes de fracassar na escola. É a pressão de tirar as notas boas. É o medo de fracassar na faculdade, não passar, de decepcionar as pessoas, os professores. É o medo de não ser aceito. Você quer entrar na turma ali. E ele vai crescendo, vai chegando no ensino médio. Aí qual que é o medo agora? Qual que é a ansiedade? E se eu tomar a decisão errada com relação à minha profissão? Ixi! Aí agora, ele tem medo de tomar a decisão errada com relação à profissão. Mas também agora ele quer casar, ou ela quer casar. E aí surge o medo também. E se eu não escolher a pessoa certa? Veja como a nossa vida pode ser uma vida atormentada, meus irmãos. Medo do primeiro emprego, medo de ter filhos. Tem pessoas que têm medo de ter filhos. Aqui não. Né? Aqui o povo gosta de ter filho, amém? Mas tem pessoas que têm medo de ter filhos. E quando tem medo de criá-los. E agora como vai ser? Misericórdia, irmãos. E aí quando a gente cresce, aí agora surge o medo da velhice. Né? Medo da saúde, e se eu ficar doente? E se não tiver ninguém comigo? E se eu morrer antes? E se não tiver ninguém aqui perto de mim? Então veja, se nós não tivermos uma base sólida, nós podemos viver uma vida de tormento a vida inteira. Diga misericórdia. Diga isso não é para mim. Diga Jesus veio para que eu tenha vida e a tenha em abundância. Diga aleluia. Amém. Então nós podemos viver uma vida de medo. E acredite, vou falar, olha para cá. Uma pessoa do mundo, ele não tem escolha, ele vive assim. Por mais que por fora, ele aparente ser aquela pessoa perfeita. Mas por dentro, ele vive assim. Ele vive. Mas a palavra de Deus é maravilhosa. Ela diz para você, não temas. Não temas.
E sabe qual é uma das piores coisas do medo? É que o medo, ele vai paralisar a sua fé. O medo, ele paralisa a fé. A fé, uma fé defeituosa, paralisada, é uma vida paralisada, defeituosa. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu lhe dar um exemplo. Lá em Mateus capítulo 14, verso 29, meus irmãos. A Bíblia diz assim, olha, Mateus capítulo 14, verso 29. Aqui vai falar de Pedro, né? Coloca o verso 28, por favor. Verso 27. Verso 26. Isso. Olha só, meus irmãos, preste atenção. Diz a Bíblia, e os discípulos ao verem-no andando sobre as águas, aqui falando de Jesus, ficaram o quê? Aterrorizados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de quê? Medo, gritaram. Imagina um monte de homem barbudo, velho, gritando em cima do barco. Com medo do fantasma, irmãos. Não é só problema de criança não, tá vendo? E aí, no próximo verso, verso 27, imediatamente Jesus diz, tem de bom ânimo, sou eu, rapaz, não tem mais. Olha Jesus falando aí também, ó, não tem mais. Aí no verso 28, respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Verso 29, e ele disse, vem, e Pedro descendo do barco, o que Pedro fez? Andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Aí no verso 30, diz a Bíblia, olha só, preste atenção. Reparando, porém, na força do vento, o que foi que ele teve? Medo. Teve medo. Agora o mais interessante, preste atenção nisso agora. É que o medo, ele está associado à fé, à incredulidade, na verdade. Veja, Pedro teve o quê? Medo. Aí olha o que Jesus vai falar. No próximo verso. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Eu pergunto para você, Pedro duvidou? Em algum momento o texto diz que Pedro duvidou? Não, irmãos, não disse. O que Pedro teve? Medo. Logo, o medo, ele está associado ao quê? A dúvida. A dúvida. Então, o medo, ele paralisa você, porque ele faz você duvidar. Ele faz você parar. Então, quantas vezes, meu irmão? Muitas vezes isso aí acontece conosco. Nós começamos algo, é um novo emprego, é um novo projeto, é um relacionamento, é uma célula, é um ministério. Iniciamos cheios de coragem. Mas diante dos ventos fortes, diante das dificuldades, muitas vezes nós deixamos-nos ser tomados pelo medo. E o medo, ele vai paralisar a sua fé. Veja que coisa terrível. Veja que coisa terrível. Mas Jesus te trouxe aqui, ainda que você caia, ainda que você afunde, Ele está aqui para sustentar, para pegar na tua mão e te puxar de volta. Amém. Aleluia. Esse é o seu Jesus. Então veja como é importante viver uma vida sem medo. Eu pergunto para você, você está com medo de algo? Você está com medo de, sei lá, não ter o suprimento de amanhã? Cuidado, porque se você tiver medo, automaticamente, falta de fé, incredulidade. Então hoje você vai rejeitar todo o medo, amém? Amém. Mas eu te pergunto, tem algo que está incomodando você? Você está com medo de algo? É medo, né? Tem pessoas que estão grávidas e tem medo de o filho vir com alguma dificuldade. Diga, aqui não. Né? Amém, Jane? Jane está grávida aqui, né? Tem mães que ficam com medo de o filho vir com alguma deficiência. Veja só, misericórdia. Misericórdia. Então, meus irmãos, precisamos ser muito cuidadosos com medo. Veja que coisa terrível. Lá em Lucas capítulo 24, verso 36, vai falar uma passagem a respeito da ressurreição de Jesus. Lucas 24, verso 36, perdão. Jesus aparece para os discípulos. Aí veja, primeiro, o medo, ele paralisa a sua fé.
E segundo, o medo ele distorce a realidade. Veja, falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. E lhe disse, o que Jesus disse? Paz seja convosco. Aleluia, Jesus ressurreto. Aí no verso seguinte, o que é que ele diz? No verso seguinte, verso 37, diz assim, ó. Eles, porém, surpresos e de novo, atemorizados, acreditavam estarem vendo o quê? Veja que povo, meu irmão. Acreditaram que estava vendo um espírito. Então veja, eles distorceram a realidade. Estava ali Jesus diante dele, glorificado, falando com eles, mas o medo fez com que eles distorcessem a realidade. Aí no verso 38, mas ele lhe disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Mais uma vez, os discípulos duvidaram ali? Falou em algum momento o texto? O que foi que o texto disse que os discípulos estavam? Medo. Olha que coisa interessante. Então, o medo ele está associado, entrelado, a justamente a dúvida no nosso coração. Por isso que é tão sério essa questão do medo. E no verso 38, né, como você viu aí, né, porque estáis perturbados e porque sobem dúvidas ao vosso coração. Então, quantas vezes você não faz a mesma coisa, né? O medo faz você distorcer a realidade. Por exemplo, você diante de uma dificuldade, diante de uns problemas da vida, você acha que está sozinho. Mas a Bíblia diz, lá em Hebreus, capítulo 12, né? A Bíblia diz que de modo nenhum te deixarei, jamais te abandonarei. Mas o medo faz com que você distorça essa verdade. O medo faz acreditar que não há mais saída, quando Deus já preparou um caminho para você. O medo faz você enxergar o fracasso, quando Deus vê a oportunidade. Então, quantas vezes você não já se preocupou com algo, muitas vezes que nem aconteceu. Você já está preocupado ali, o medo rouba a sua paz. Mas a palavra do Senhor para você é, não temas, filho. Amém, meus irmãos? Aleluia. Mas o mundo vive assim. Mas nós fomos chamados para viver uma vida, sabe? Em paz. Sem medo. Aleluia. E a Bíblia vai dizer lá em Romanos capítulo 8, versículo 15. Luiz, e como que eu faço para vencer o medo? Certo, Jesus diz, né? Não tem mais. Moisés falou para o povo. Não temas. Certo, mas só mandar não é suficiente, Luiz. Fala mais. Aí lá em Romanos capítulo 8, versículo 15, a Bíblia vai dizer assim, olha. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Sabe como que você vence o medo? É você sabendo que você não está sozinho. É que você tem um Pai. Você não é mais um no meio da multidão. Você é uma ovelha do Senhor. Ele conhece você pelo nome. Cada fio de cabelo da sua cabeça está contado. Você não é mais um no meio da multidão. Você é um filho de Deus. Por isso que você não teme. Tem alguém que está olhando para você e cuidando de você. Você pode crer nisso? Amém, meus irmãos? Você tem um Pai. Sabe, irmãos, uma das coisas que nos faz viver uma vida atemorizada é não termos pais. Quando eu falo na vida natural. Crianças que não têm pais presentes, elas vivem uma vida com ansiedade, com medo. Não tem ninguém para protegê-la ali. Esse é um fato. Crianças órfãs, sabe, vivem uma vida atormentada de medo, de incerteza. Eu fico olhando, né? Eu lembro a minha infância, meu pai não foi um pai perfeito. Mas essa questão assim foi muito bom para mim, essa realidade. Porque eu lembro quando o valentão da rua lá, né? Não o valentão da rua no sentido, mas assim, pessoas adultas. Eu lembro que uma vez um rapaz, ele queria bater em mim e ele mostrou uma faca para mim, né? Isso é o adolescente, criança, basicamente, 12, 13 anos. Ele mostrou uma faca para mim. E eu cheguei em casa, para quem que eu fui falar?
Meu pai, olha, o rapaz que pegar uma faca ali. Ele disse, é o quê? Aí pegou outra faca e foi lá até ele. E eu lá com meu pai assim, olha, seu cabra. E aí chamou aquela palavra. Você está pensando o quê? Que ele está sozinho? Ele tem alguém por ele. Olha que coisa importante é ter um pai. Outra vez, a gente de madrugada, 5 horas da manhã, um caminhão, uma caçamba, não sei o que aconteceu, levantou a caçamba e pá, nos fios. Aí ele, Neco, levanta. Monta na moto aí. Aí pegou uma faca, não tinha arma. E fomos atrás dos camaradas. Pegamos os camaradas em Gonçalves Ferreira. Aí meu pai parou na frente do caminhão. Você está pensando o quê? Você quebra os fios e vai embora? Você está pensando o quê? Você vai pagar. O cara disse, não, me perdoe, pelo amor de Deus, né? A gente vai pagar. E fez o cara pagar. E eu vendo tudo isso. Então eu me sentia protegido. Meu pai não foi um pai perfeito, mas veja como isso passava segurança. Outra vez, para encerrar aqui a minha história com meu pai, né? Eu lembro que na escola, né? Tinha muito esse negócio de grupinho. E juntou-se um grupinho para bater em mim. Aí, eu sei que fizeram uma roda, né, na escola, fora da escola. Aí ficou eu e o jovem lá, adolescente também, para brigar. E aí eu, com medo, meu Deus, sozinho no meio da roda, aí a pessoa, eu disse, está pronto? A pessoa disse, estou. Aí eu, pá! E ó, para casa. Aí beleza. No outro dia, chega a mãe do abençoado, do jovem que levou o murro e eu corri, né? Aí chegou lá pedindo remédio, porque, né, ele, enfim, fez algo nele, né? Misericórdia. Adolescente, tá, irmãos? E aí a mãe chegou lá pedindo remédio, e aí quem que sai para fora? Melhor, sai para fora, né? Obviamente, não vai sair para dentro. Mas quem que sai dentro de casa? Meu pai. Ele disse, olha, não vou pagar remédio nenhum não, pode ir embora daqui, seu filho já vem há muito tempo mexendo com o meu, e ele vem me falando, e agora que ele apanha, você vem pedir remédio, pode ir embora. Então o que eu estou passando, o que eu estou querendo dizer isso com vocês, meus irmãos? É que quem tem pai, ele se sente protegido. Ele se sente acolhido, ele sabe que tem alguém por ele. Eu não sei se você está entendendo. Talvez você não tenha um pai terreno. Talvez você não tenha alguém para te dar segurança. Mas você tem aquele que se assenta no globo da terra. Aquele que sustenta todas as coisas pela força do seu poder. Aquele que disse, haja luz e houve luz. Aquele que está lá em cima nos céus, mas sabe o seu nome. Ele te vê no meio da multidão. Aquele que disse assim, olha, eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. Você tem um pai no céu que cuida de você. Aleluia, diga glória a Deus. Ele falou, Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, verso 26. Observai as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem ajuntem celeiro, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Você tem valor para Deus. Se Deus cuida dos pardais, se Deus cuida das árvores, Ele vai cuidar de você também. Aleluia, você pode andar com confiança. Ai de quem tocar em mim. Não pelo seu pai terreno como o meu, mas seu pai que está nos céus. Aleluia, meus irmãos. Você pode levantar hoje e andar com confiança, de cabeça erguida. É um fato, irmão. Sai de quem tocar em você. Ore por ele, por aqueles que tocam em você. Você tem um dono. Você não está sozinho. Amém. E como isso é libertador, meus irmãos. Como isso é libertador. Quando eu olho para a história da igreja, eu vejo algumas situações, meus irmãos. Sabe, por exemplo, Hudson Taylor, né? Um grande missionário, que ele evangelizou a China, né? E lá estava tendo uma guerra, pessoas sendo mortas, assassinadas, o fogo para todo lado. E o missionário Hudson Taylor foi deitar e dormiu no meio da guerra. Passou-se, no outro dia alguém chegou para ele e disse, olha, como que você pode dormir no meio da guerra? Ele disse, é porque eu tenho um pai que não dorme, e ele está cuidando de mim. Então se meu pai não dorme, está olhando para mim e está cuidando de mim, por que eu vou ficar acordado? Aleluia. Agora, por que você tem se preocupado com essa dívida? Por que você tem se preocupado com essa doença? Por que isso tem ocupado a sua mente, remoendo? Você tem um pai, meu querido.
Você tem um pai que olha para você com um olhar de graça. Você pode clamar, Abba, Pai. Você não tem mais o espírito de medo, mas de amor, de ousadia, de intrepidez. Aleluia, meus irmãos. Oh, Jesus. Eu lembro que eu peguei Covid, né? Na época do Covid, eu comecei a ficar cansado, né? Aí eu vou morrer. E aí eu comecei a ficar com medo. Fiquei com medo. Aí eu peguei, eu disse, espera aí. A Bíblia diz que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, fez assim o medo. Aí eu cheguei em casa e disse, olha amor, aqui está a senha dos bancos, aqui está a senha disso, daquilo outro. Vamos embora. Se eu morrer, tá tudo aqui. E fui lá para a UPA, né? Mas sabe, assim, eu fui descansado. Porque aquele que tem Jesus, de fato ele não morre, ele dorme, irmãos. Ainda que morra, ele viverá. Você não está esperando a morte, você está esperando é o arrebatamento. Aleluia. Você não pode esperar pela morte, você tem que esperar pelo arrebatamento. Aleluia. Eu creio que quando o cristão está morrendo ali, antes a morte pega ele, eu creio que Jesus leva ele, sabe? E vai dormir, filho, que você vai se acordar quando eu voltar. Aleluia. Eu conheço histórias também de pessoas que, inclusive a história de um homem de Deus, né? Ele tinha um dom de ressuscitar mortos. E ele ressuscitou a esposa dele. E ela ficou chateada com ele. Por que você me ressuscitou? Eu quero estar com o meu mestre. Então veja, você não está sozinho, meu querido. Então você vence o medo, como? Sabendo que você tem um pai. Amém? Aleluia, diga eu creio que eu sou filho de Deus. Mas também você vence o medo sabendo que é não só filho, mas um filho que é amado. Na primeira carta de João, capítulo 4, verso 18, diz assim: no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz o quê? Tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então é preciso que você creia, não só que você é filho, mas que é um filho amado. Mesmo diante das dificuldades, das circunstâncias, você tem que declarar: Senhor, eu não entendo, não sei o que está acontecendo, mas eu sou filho amado, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não estou entendendo, mas vai cooperar para o meu bem. Eu sou amado, eu sou filho amado. E sabe o que vai acontecer? O medo vai se dissipar da sua vida. Meus irmãos, imagina se nós vivermos assim. Imagina. Sem preocupação. Não é que não vai ter problemas para nos preocuparmos. Vai ter. Mas você anda uma vida vitoriosa sabendo que é amada. Aleluia. Então repita comigo assim. Diga Senhor. Senhor. Mais alto. Diga Senhor. Senhor. Diga eu rejeito todo medo. Porque eu sei que o perfeito amor lança fora todo medo. Diga não importa o tamanho do meu problema, diga eu escolho olhar para ti. Diga o Senhor é maior do que qualquer desafio que eu estou enfrentando. Diga eu não estou sozinho, pois tu és o meu Pai. E eu creio que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Você está no esconderijo do Altíssimo, amém? Você está no esconderijo do Altíssimo. E você descansa à sombra do Onipotente. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas você, a sua casa, as suas famílias, os seus filhos, o seu negócio, a sua célula, a sua família não será atingida. Porque o Senhor dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Se você crê, levante a sua mão e diga eu creio, Senhor. Anjos acampam ao meu redor. Aleluia. Amém, meus irmãos?
Essa que é a grande verdade. Então Moisés, voltando para Moisés, que a gente saiu de lá. Vamos voltar. Êxodo capítulo 14, verso 13. Então Moisés diz para o povo, não tem mais. Mas não só isso. Qual que é a segunda ordem que Moisés fala para os irmãos? Para os filhos de Israel. O que ele diz? Aquietai-vos. Em outras palavras, descansa. Aleluia. Não temas. Por que você não vai temer? Porque você tem um pai. Segundo, porque você sabe que é amado. Logo, se você tem um pai, sabe que é amado, qual que é a consequência agora? Descanso. A palavra do Senhor para você é hoje. Descansa, filho. Descansa a sua alma. Por que você anda inquieto de um lado para o outro? Por que a sua mente está tumultuada? Descanse. E você vai ver. E ver do livramento do Senhor. Que o Senhor hoje vos fará. E no verso 14 ele diz assim, olha, porque a peleja, verso 14, porque a peleja não é vossa. Verso 14. Aleluia. Os irmãos da projeção aí, fica ligado. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. O Senhor pelejará por vós. Aquiete-se, meu irmão. Mas o problema, sabe o que é, meus irmãos? É que nós queremos as coisas para agora. É ou não é? Nós queremos as coisas para agora. Você está inquieto, está ali o problema na sua frente. E você fica querendo, você tranca as mãos e quer resolver agora. Quer resolver agora. Responda agora, Senhor. Você quer que aconteça imediatamente. O problema ali se resolva num passe de mágica. Mas a palavra do Senhor para você é essa. Aquietai-vos. O que você está preocupado com essa situação? O que você está preocupado com essa causa? Aquietai-vos. Aquietai-vos. Irmãos, um cristão que anda ansioso é uma contradição. Eu não estou julgando você, tá? Não é julgamento. Preste atenção, mas é uma contradição. Porque nós temos tudo para vivermos uma vida na paz. As pessoas aí fora não. Elas não têm esperança. Elas não sabem disso que você sabe. É interessante que eu descobri hoje, pesquisando. Você sabe qual que é o país mais ansioso do mundo, Nicolas? Você sabe qual é o país que é o país mais ansioso do mundo, segundo a ONU? Brasil. Mais de 18 milhões de brasileiros sofrem com transtorno de ansiedade. Crianças, adultos, jovens, adolescentes, idosos. Então veja. Essa é a vida das pessoas. Por quê? Como eu descrevi para você, como é a nossa vida, desde a infância até a fase da velhice, é cheia de desafios, de coisas à frente. Então nós podemos viver uma vida dessas duas maneiras. Atemorizados e inquietos, de um lado para o outro. Mas a palavra do Senhor para você hoje é: descansa. Aleluia. Você pode falar isso para o irmão que está do seu lado? Diga: descansa, filho. Ah, Luiz, mas é difícil. É verdade. Por isso que a Bíblia diz: esforçai-vos para entrar no descanso. Você já tentou segurar água com as mãos? Quanto mais você aperta, mais escorre, meu querido. Quanto mais você aperta, mais escorre. Então, o ansioso nada mais é do que ele tentar pegar os problemas, ele quer controlar tudo. Ele quer controlar coisas que ele não tem controle. Então ele fecha a mão. Mas Deus fala para você hoje: filho, abre a mão, solta. Solta esse problema.
Solta o controle. Solta o controle da sua vida. Imagina que você está subindo uma correnteza. Olha para cá. Imagina que você está subindo um rio. Você está remando. E aí, tá aqui, né? Vou dar um exemplo de Nicolas e o David. Tá lá os dois remando contra a correnteza. Subindo. E eles nadam, melhor, remam. E não saem do lugar. É assim que o ansioso anda. Ele mexe, a mente faz isso. E ele não sai do lugar. Agora imagina, Deus diz para eles, ei, solta os remos. Solta. E aí quando eles soltam, o que acontece? Eles começam a ser guiados pelo rio. Sabe, Deus é como esse rio, que pode guiar você, mas é preciso que você pare de remar. É preciso que você pare de querer fazer as coisas do seu jeito, na sua força, no seu tempo. Querer controlar tudo. A palavra do Senhor para você é solta. Solta. E descansa. Ah, Luiz, eu não vou ter que fazer nada. Vai ter. Vai sim. Porque veja, preste atenção, olha para cá, irmãos. Moisés falou. Deus falou para Moisés, né? Deus falou para Moisés, no versículo 15. Cátia, você já pode vir para cá, tá? A gente está indo para a segunda parte. Olha o que Deus falou para Moisés, irmãos. Descansar, Luiz. Quer dizer que eu vou ficar parado sem fazer nada? Não. Descanso não é inércia. Se ficar parado fosse descanso, eu pergunto para você, um pai de família que está 4 meses desempregado, que está se fazendo nada em casa, ele está descansado? Tá não, meu querido, ele está atormentado. Então descanso, quando eu falo de descanso, preste atenção, eu não estou falando de você ficar parado sem fazer nada. Eu estou falando de você ter a sua alma, a sua mente, a sua mentalidade tranquila. Ele te leva para junto das águas de descanso. Oh, irmãos, de verdade, que privilégio. Que privilégio você tem. Porque o mundo não tem esperança. O mundo não tem o que você tem. Você tem um Deus que amou-te de tal maneira que deu o seu único filho por você. Aleluia. Então descansar. Voltando aqui. Então Deus falou para o povo de Israel marchar. Só que preste atenção, olha para cá. Antes de você marchar, primeiro você tem que entender as 2 coisas anteriores. É você saber que é amado, saber que você tem um pai e você se aquietar. Para tudo. Descansa. Aí depois que você faz isso, aí é que você vai marchar. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Não é o inverso. Não é fazer as coisas atropelando tudo. Não, primeiro resolve aqui dentro. Resolve, descansa. Descansa. E o que é descansar, Luiz? É você soltar o fardo. Senhor, estou passando aqui, eu sou teu filho. Ei, o que é que o Senhor vai fazer para resolver? Eu quero ver um milagre. Tem um pastor Almir Dias, ele fala que quando tem problema muito grande na igreja, que ele não pode resolver. Isso acontece com os maridos também, né? A mulher é a primeira. O que você vai fazer? E ele fala que a mulher dele fala para ele: o que você vai fazer, Almir? Ele diz: eu não vou fazer nada. Eu vou sentar e vou ver o que o Senhor vai fazer. Não vou fazer nada. Então é você soltar. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso. Descanso. Então descansar é soltar o fardo, é soltar o controle. Descansar é parar de lutar sozinho. Diz a Bíblia lá em Hebreus capítulo 4, verso 11. Hebreus 4, verso 11 diz assim, ó: esforcemo-nos. Esforcemo-nos para quê, meus irmãos? Pois por entrar naquele descanso. Por que a Bíblia diz para você se esforçar para descansar? Que é difícil.
É difícil descansar quando tem conta para pagar, é ou não é? É difícil descansar quando você vê o filho fazendo o contrário do que você ensina. Mas o Senhor diz para você, descansa, se esforça. Parece contraditório, se esforçar para entrar no descanso. Mas a verdade é que a nossa luta diária, meus irmãos, é uma luta contra a ansiedade. É uma luta contra o controle. É uma luta contra a incredulidade. Então o descanso, ele exige fé. É interessante que lá em Mateus capítulo 12, verso 43. Veja que interessante. Mateus capítulo 12, verso 43, diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando o que, meus irmãos? Em outras palavras, descanso. Porém, o que? Não encontra. Então, quem é que vive uma vida atormentada, sem repouso, sem descanso? É os espíritos imundos, é os demônios, é o diabo. Ele anda atormentado, e é por isso que ele quer tirar a sua paz. Sabe, é isso. Então, quando você vive uma vida em descanso, você protege a sua mente, você protege a sua alma contra as investidas do diabo. Lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 7. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Diz assim, olha: lançando sobre ele toda a vossa, porque ele tem cuidado de vós. Só o que pouca gente percebe é que esse versículo, ele está no contexto do verso anterior. E qual que é o verso anterior? Coloca aí o próximo verso, verso 8. Verso 8 diz assim, ó: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Preste atenção. O verso anterior falou de quê? Ansiedade. Lança sobre ele ansiedade. Aí ele vai dizer, olha, sede sobre vigilante, porque o diabo, ele anda como leão, querendo, sabe, devorar. Então, quem que o diabo devora? Quem que o diabo devora aqui? O ansioso. Aquele que anda inquieto. O diabo pinta e borda com ele assim, ó. Que ele quer tentar fazer as coisas do jeito dele. Mas Deus fala para você, entrega hoje, filho. Entrega hoje, amém, meus irmãos? Para de querer controlar tudo, você está nas mãos de Deus. Você está nas mãos de Deus. Você não está sozinho, meu irmão. Deus tem a rédea. Sabe o que é a rédea de um cavalo? Que ele tem um controle. Quem tem a rédea tem um controle. Você não é cavalo. Cavalo é os espíritos imundos, né? Que se aposta do cavalo lá no terreiro. Você é a ovelha do Senhor. Mas ele tem a rédea da sua vida nas mãos dele. Você não está sozinho. Ele está no controle da sua vida. Por isso não temas. Não se preocupe. Vai dar tudo certo. Se algo der errado, todas as coisas cooperarão para o seu bem. Imagina que você está com uma dívida. Olha só. Imagina que você está com uma dívida muito alta. Não pode pagar. Aí você chega, de repente o David chega, né? O David é um homem muito próspero. Vamos imaginar a Jane ali, né? Digamos que Jane está com uma dívida muito alta. E aí David chega para... Jane já tentou de tudo e não consegue pagar. Aí David vai e diz... Jane, eu e Dani conversamos aqui, amamos muito a sua vida. Pode ficar tranquila, a gente vai pagar a sua dívida. Aleluia. Quantos aceitariam aqui se David dissesse que vai pagar a sua dívida? Eu aceitaria, eu tenho umas dívidas boas. Então veja, pergunto para você, Jane, ela ficaria tranquila sim ou não? Depende. Se ela não acreditasse em David, ela ia ficar tranquila? Mas se ela acreditasse de fato, o que ela iria fazer? Descansar. Sabe o que Deus está dizendo para você? Confia. Porque quem confia, descansa. Então senta e veja o livramento que o Senhor vai te dar. Dívidas serão pagas. Negócios travados serão destravados. Deus está falando para você hoje aqui, filho. Vai destravar. Vai destravar. Por isso descansa.
já está consumado a sua vida nas mãos de Deus. Deus, Ele olha de cima, meus irmãos, e Ele vê o início da sua vida, Ele vê o meio, Ele vê o fim. Ele tem o controle da história, Ele tem o controle da sua vida. Por isso, levante a cabeça, olhe para cima e diga: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Diga: eu estou nas mãos de Deus. Aleluia, confia no Senhor, espera nele e o mais Ele fará. O Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar, porque Ele te leva para junto das águas de descanso e o cálice vai transbordar. Ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, ainda que você ande nas dívidas, na dificuldade, nos problemas, em pecado, todavia você não vai temer, porque o Senhor está contigo. Oh, aleluia, diga assim: Pai. Mais alto, diga: Pai, hoje eu decido aquietar o meu coração e confiar em Ti. Diga: eu sei que essa batalha não é minha, mas Tua. Diga: mesmo que as circunstâncias pareçam desfavoráveis, diga: eu decido descansar, porque eu sei que o Senhor está no controle. Diga: eu escolho não murmurar, não me desesperar, mas de permanecer firme na fé. Diga: minha confiança está em Ti. Diga: eu verei o livramento em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, irmãos. Nosso Deus, Ele é um Deus que age. Ele é um Deus presente. Seu Deus não simplesmente não está lá em cima, como alguém já falou: como que eu vou para a igreja se o cara lá em cima nem olha aqui para baixo? Eu já ouvi isso. Não, meu querido, Deus, Ele está presente. Ele age na sua vida. Ele é um Deus que age. Ele está agindo em todo momento. Porventura vocês não percebem? Começa a perceber, meu irmão. Coisas grandes vão acontecer na sua vida. Agora é preciso que você descanse, porque quem confia, descansa. Não deixe o diabo roubar a sua paz. Não deixe o diabo colocar medo no seu coração. Descansa. Mas por último, agora que você não teme, que você tem um pai, que você sabe que é amado e que você descansa, aí a ordem do Senhor agora é: o que, Luiz? Diga ao povo de Israel que marchem. Eita Deus. Verso 15. Êxodo 14, verso 15. Diz aos filhos de Israel que marchem. Aleluia. Quando você descansa é que você vai ouvir a voz de Deus. Você não vai conseguir a voz de Deus com a mente tumultuada. Sabe o que Deus está falando no meu coração aqui? É que tem pessoas que Deus já se revelou como pai, já se revelou como você é um filho amado. Deus já te deu descanso e Deus está falando para você agora: filho, o que você está esperando? Começa a marchar. O que você está esperando? Você está esperando que o mar se abra? Não. Deus está esperando que você pise na água, que você marche. Você está esperando que as circunstâncias estejam favoráveis? Deus diz: não, pisa na água. Você quer que a água fique congelada para você andar por cima? Não, faça como Pedro, comece a agir. Deus está falando para alguém aqui hoje: comece a tomar decisões. Você é filho amado. Ah, Luiz, se der errado, não sei o que. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Começa a marchar, filho. Se Deus já te deu uma palavra, começa a andar em cima dessa palavra. Não espere as circunstâncias serem favoráveis. Ah, como que eu vou abrir minha empresa se eu não tenho dinheiro? Não sei. Começa. Faz algo. Como que eu vou liderar uma célula que eu não estou capacitado ainda? Começa a liderar. Coloca o pé na água. Começa a agir. Deus está falando para alguém aqui: começa a marchar. Começa a agir como se já fosse realidade. Porque de fato é. De fato é uma realidade. Sabe? Deus está falando com alguém aqui nessa noite. O milagre vai acontecer quando você começar a se movimentar pela fé, segundo a palavra de Deus. Pela fé. Não espere as circunstâncias. Não espere estar tudo perfeito.
A palavra do Senhor para você hoje é: começa a marchar. Começa a marchar. Porque o Senhor disse para Moisés: Moisés, por que você clama a mim, Moisés? Por que você está clamando? Eu já te dei a palavra. Moisés, vocês não vão ver mais esses egípcios mais. Estende o teu bordão. Coloca o próximo verso. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Diz a Bíblia que eles passaram pelo mar em seco. Sabe, ali tinha criança, ali tinham pessoas provavelmente idosas, pessoas que precisavam ser carregadas, mas a Bíblia diz que eles passaram pelo meio do mar. Sabe, eu não sei se você está entendendo, mas tem pessoas aqui que estão fraquinhas na fé, mas você vai passar. Deus não vai te abandonar lá dentro do mar. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer, porque o Senhor está contigo. Ninguém vai ficar de fora. Você vai passar pelo mar. Você vai passar pelo mar e o diabo vai ser envergonhado. Diga amém. Fique de pé onde você está. Queria chamar o louvor aqui. Oh, Deus vai dar escape hoje. Hoje é dia de escape. Hoje é dia de o mar abrir. Diga, o mar vai se abrir. Oh, Espírito Santo de Deus. Deus fala para você hoje: pare de temer, descansa e marcha. Aleluia. Deus já mudou, meus irmãos. Oh, Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos onde você está. Oh, o que está incomodando? Qual que é o problema, meu querido? Qual que é a dificuldade? Qual que é o medo que tem cercado você? Oh, Espírito Santo de Deus, você vai ver o livramento do Senhor hoje. Oh, Espírito Santo de Deus, vamos louvar essa canção. Levante a sua voz. Por quê? Eita Deus! Eita! Quem está com você? O braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que adentra o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Levante as suas mãos, levante a sua voz e declare mais alto. Você não está sozinho, filho. God.
Declare isso, declare. Muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, vamos fazer um momento de oração agora. Eu queria que, se você está com a sua esposa aí, junta com ela. Mas se você não está, eu queria que nós juntássemos aqui homem com homem, mulher com mulher. Por exemplo, os irmãos aqui, ó, Maiara com as irmãs aí. Junta aí, vamos fazer um momento de oração. Se você não está com a sua esposa, você vai juntar com outro homem. Se você é homem, você que é mulher, vai juntar com outra mulher. Aleluia, vamos fazer um momento de oração, porque o mar vai se abrir hoje. Deus vai te dar escape e livramento. Oh, Espírito Santo de Deus. Comece a orar agora, comece a declarar, enquanto o louvor toca. Oh Senhor, o mar vai se abrir. Oh, comece a descansar, filho. Libera descanso, libera favor. Ora, lavassora, elebrecanta, lava, 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 lava. Oh, comece a orar, o mar vai se abrir. Oh. Comece a rejeitar todo medo. Rejeitar todo medo agora. Oh! Ore, 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 ore. Começa a rejeitar toda ansiedade agora, todo medo. Diga: eu rejeito toda ansiedade, todo medo, toda preocupação. Eu solto agora. Comece a orar. Ore, 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 ore. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Diga: eu rejeito todo medo, toda preocupação, toda ansiedade. Aleluia. Repita assim comigo. Diga: Senhor. Mais alto, diga: Senhor, eu creio que Tu és o Deus que abre os mares, que derruba muralhas e que vence as batalhas por mim. Diga: hoje eu rejeito todo medo e descanso em Ti. Diga: eu escolho marchar pela fé. Diga: eu sei que não estou sozinho, porque eu sou Teu filho e filho amado. Diga: ainda que meus olhos não vejam saída, eu confio, porque eu sei que preparastes um livramento para a minha vida. Diga: eu não ficarei parado, mas avançarei em nome de Jesus. Diga: o mar vai se abrir em nome de Jesus. Diga: glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Me aplauda ao Senhor.